Bom, gente, bem-vindos à nossa primeira aula de Direito do Consumidor, né? Nosso objetivo hoje, então, dentro do nosso conteúdo, é estudar os elementos da relação jurídica de consumo, né? Uh, bom, a relação entre o consumidor e o fornecedor, então, a relação de consumo, ela, tal qual toda relação negocial, é uma obrigação, tá? É uma relação jurídica, tá? No entanto, é preciso a gente entender que essa relação ela é caracterizada pela vulnerabilidade de um dos sujeitos dessa relação, justamente o consumidor, em relação ao outro, o fornecedor. Então, a ideia da legislação consumerista é justamente criar uma série de garantias e direitos para essa parte mais vulnerável e suficiente que é o consumidor, né, para restabelecer um equilíbrio material, uma igualdade material entre as partes. Tá? E aí, então, é essencial a gente entender em que situações se caracteriza uma relação jurídica de consumo, justamente para distinguir essa relação jurídica de consumo das demais espécies de relação jurídica. Tá? Para a gente poder saber quando eu aplico a norma geral do Código Civil e quando eu vou aplicar a norma específica do Código de Defesa do Consumidor. Daí, então, por que a gente pode conceituar a relação jurídica de consumo como aquela relação firmada entre o consumidor e o fornecedor que possui como objeto a aquisição de um produto ou a contratação de um serviço. Então, relação firmada entre consumidor e fornecedor que possui como objeto a aquisição de um produto ou a contratação de serviço. Desse modo, a partir desse conceito, a gente consegue estabelecer 4 elementos, tá? Que distinguem a relação jurídica de consumo das demais espécies de relação jurídica. Quais são esses 4 elementos? Justamente esses elementos que são a ideia de consumidor, fornecedor, a ideia de produto e serviço, ou serviço, né? Então, a gente pode esquematizar da seguinte forma. Então, olha só, relação jurídica de consumo. As partes da relação jurídica, tá? Vão ser sempre, da relação jurídica de consumo, vão ser sempre consumidor e fornecedor, tá? E o objeto dessa relação jurídica vai ser sempre a prestação, então, vai ser sempre ou a aquisição de um produto ou a prestação de um serviço. Daí que a gente pode dizer que o consumidor e o fornecedor vão ser os elementos subjetivos dessa relação jurídica, enquanto que o produto ou o serviço vão ser os elementos objetivos dessa relação jurídica também. Certo? Bom. Então, nós vamos começar estudando o primeiro desses elementos, o elemento subjetivo consumidor. Quem é o consumidor? Segundo o artigo 2º, caput, da Lei 8.078, do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A gente diz que esse conceito é o conceito de consumidor em sentido estrito, tá? Ou consumidor standard. Isso porque, a gente vai ver logo em seguida, o Código de Defesa do Consumidor traz mais outros 3 conceitos de consumidor, que são aqueles consumidores por equiparação. Tá? O elemento essencial, a ideia essencial para caracterizar alguém como consumidor é justamente a ideia de destinação final. Essa ideia de destinação final é tão importante para a caracterização da relação do consumo, né, do que é consumidor, que o Nelson Nery Jr., uma posição isolada na doutrina, mas importante, ele considera que a destinação final, tá, é um elemento da relação jurídica de consumo. Então, para o Nelson Nery Jr., a gente tem os elementos subjetivos, então consumidor-fornecedor, os elementos objetivos, produto ou serviço, né? Mas também um elemento que ele chama de elemento teleológico, tá? Que é justamente a destinação final. E a partir dessa discussão do que é destinação final, tá? é que surgem 2 teorias que tentam explicar o que é o consumidor, tentam caracterizar o consumidor. As 2 teorias são a teoria maximalista e a teoria finalista. Tá? A teoria maximalista
e teoria finalista. Bom, basicamente, o que distingue essas duas teorias, tá, é o fato de que, na teoria maximalista, como o nome diz, a conceitualização do que seria consumidor é muito mais ampla do que aquela da teoria finalista. Para a teoria maximalista, tá, o consumidor, o que caracteriza o consumidor, tá, é o retirar o produto do mercado. Tá? Retirar o produto do mercado. De consumo, né? Retirar o produto do mercado de consumo, tá? Sem se importar se essa aquisição, tá? O produto ou serviço, na verdade, né? Se essa aquisição ou essa prestação de serviço tem por intuito, tá, a obtenção de lucro, tá? Ou não. Isso pouco importa. Então, se eu vou lá e retiro um produto ou um serviço do mercado de consumo, eu automaticamente sou consumidor, pouco importando a destinação econômica que eu vou dar para esse produto. Então, nessa concepção maximalista, tá, uma locadora de carros que adquire automóveis de uma concessionária, ela é consumidora e se enquadra no artigo 2º caput da Lei 8.078. Tá? Vejam, então essa é a ideia. Esses defensores então da teoria maximalista, eles veem que basicamente todas as relações que ocorrem dentro do mercado de consumo são relações de consumo e são relações entre consumidor e fornecedor e merecem a salvaguarda do Código de Defesa do Consumidor. Tá? No entanto, essa teoria maximalista, ela não obteve êxito no Brasil. Tá? Em que importa vários autores defenderem ela com bastante afinco, o que ficou estabelecido no Brasil é uma outra teoria. É uma teoria que ela, ao contrário de abranger, ela reduz a ideia do que é consumidor. A gente chama essa teoria de teoria finalista ou subjetiva. Tá? Teoria finalista ou subjetiva. Para essa teoria, não importa apenas que eu seja o destinatário final fático do produto ou do serviço. Tá? O que é o destinatário final fático? Tá ali, ó. O consumidor é o último da cadeia de consumo, ou seja, depois dele não há ninguém. Depois dele, não há ninguém na transmissão do produto ou do serviço. Tá? Não tenho certeza se aquela vírgula depois dele ali está certo. Tá certo, tá? Então, o consumidor é o último da cadeia de consumo. Ou seja, depois dele não há ninguém na transmissão do produto ou do serviço. Que é o caso da locadora de carro. Tá? Não basta isso. É importante também para caracterizar, tá, que eu seja o destinatário final econômico. Tá? Eu não vou mais utilizar esse produto, tá, com a finalidade profissional. Tá? Então, nesse caso, a teoria finalista e subjetiva, ela descarta a possibilidade de eu considerar uma locadora de carros que se utiliza economicamente, profissionalmente, do produto ou do serviço adquirido, tá? Como consumidor. Então, ela não vai ser a relação jurídica entre ela e a concessionária, não vai ser uma relação jurídica de consumo, mas uma relação jurídica civil comum, tá? Regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir disso, a gente pode estabelecer a seguinte ideia. Então, entre a montadora e a concessionária, vigora, tá, uma relação jurídica comum, uma relação jurídica tutelada pelo Código de Defesa pelo Código Civil. Tá? Agora, a relação entre a concessionária e uma pessoa que adquire o veículo para o uso próprio vai ser tutelada pelo CDC. Então, a norma aplicável nesse caso aqui é o CDC. Daí a relação entre a montadora e a concessionária, tutelada pelo Código Civil. Agora, entre a concessionária e uma empresa de entregas, né, que vai se utilizar dos automóveis para
para destinação econômica, né, para uso profissional, na ideia de obter lucro, aí a gente vai utilizar o Código Civil também. Tá? Por quê? Porque não caracteriza uma relação do consumo no sentido estabelecido pela teoria finalista subjetiva. O problema, gente, está aqui, ó. Beleza. Isso eu já botei. Mas quando uma das partes, tá, vai se utilizar do produto de forma profissional, mas ela é, vejam, vulnerável em relação às outras partes, em relação aos fornecedores, né? Então eu tenho aqui a situação, né, de um taxista, de um caminhoneiro, tá, que adquirem um bem, tá, adquirem um bem, são destinatários finais no sentido fático, tá, retiram o bem do mercado, tá, mas não são destinatários finais no sentido econômico. Por quê? Porque eles vão se utilizar desse bem, desse produto ou desse serviço de forma profissional. Tá? De forma profissional. Que tipo de legislação a gente vai aplicar nesse caso? A gente aplica o Código Civil e entende, considera que entre montadora, concessionária, taxista ou caminhoneiro existe uma relação de igualdade, tá? Não existe hipossuficiência, não existe vulnerabilidade, ou a gente tem que criar algum tipo de mitigação, de flexibilização na teoria finalista para abranger também essas situações. Bom, e aí, então, já meio que antecipando, né, a gente tem que a doutrina brasileira, a jurisprudência brasileira, ela mitigou de alguma forma a teoria finalista. A teoria finalista, essa situação do taxista e do caminhoneiro jamais se enquadraria numa relação de consumo. Não se enquadraria porque não há destinação final econômica, tá? Só a destinação final fática, tá? No entanto, a gente tem que caracterizar aqui que não há como eu afirmar que um taxista e um caminhoneiro estão na mesma relação de igualdade que uma empresa, uma pessoa jurídica, de forma uma pessoa jurídica tradicional, né? Essa pessoa jurídica de forma tradicional não tem relação de vulnerabilidade, por exemplo, em relação a uma concessionária. A locativa, né? A locativa que aluga carro, né? Não lembro agora. Mas essa locadora de carro tem em relação a uma concessionária, né? Então, eu não posso afirmar que estão na mesma relação, são iguais nesse caso, né? Então, daí que a gente cria o que a gente chama de teoria finalista mitigada ou aprofundada, tá? Que aí, além, vejam, olha, esse é um fato importante. Se tu é pessoa física, se tu é pessoa natural, tá? Tranquilo. Se aplica o CDC, tá? Se aplica o CDC. Agora, se tu é uma pessoa jurídica, tá? Se tu vai se utilizar de um bem profissionalmente, mesmo sendo o último adquirente na cadeia, tá? O que importa é a vulnerabilidade. Tá? Daí eu trouxe aqui um precedente do STJ em que ele deixa bem claro isso daí. Então, ó, a relação jurídica qualificada por ser de consumo não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado, o consumidor, e de um fornecedor, de outro. Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC, na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para a interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência desse STJ, Superior Tribunal de Justiça, também reconhece a necessidade, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores e empresários, em que fique evidenciada a relação de consumo. Então, vejam só. O que o STJ está dizendo nesse caso? Regra. Tá? Como regra, o que importa é que, para que caracterize uma relação de consumo, alguém seja destinatário fático e destinatário econômico final daquele produto ou daquele serviço. Tá?
Excepcionalmente, no entanto, aquele que é apenas destinatário fático, tá? Tem direito de ser tutelado, de ser protegido pelo CDC, desde que ele comprove, e aí é um dado importante, ele comprove a vulnerabilidade, a sua relação de vulnerável, tá? Naquele negócio jurídico. Tá? Então, no caso da pessoa física, a vulnerabilidade vai ser sempre pressuposta. Tá? Vai ser sempre pressuposta. Eu não tenho necessidade de fazer prova da minha vulnerabilidade. No entanto, se tratando de pessoa jurídica, tá? Para que eu possa requerer, né, a tutela pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei 8.078, eu tenho que provar que eu estou numa relação de vulnerabilidade em relação, né, desculpa a redundância, mas em relação ao fornecedor. Tá? Então, essa é a teoria finalista mitigada ou aprofundada. No Brasil, então, a gente adota essa teoria finalista mitigada ou aprofundada. É uma flexibilização da teoria finalista ou subjetiva. Tá? A teoria maximalista, ela não é mais adotada. Até porque o grande motor por trás da utilização da teoria maximalista era o fato de que os defensores dela diziam, olha, tem uma série de direitos e garantias previstos no Código de Defesa do Consumidor que não tem por que eu não utilizar nas relações civis, em especial o que a gente chama de boa-fé objetiva. Tá? Em especial boa-fé objetiva. Mas isso era um argumento que valia até 2002, porque até 2002 vigorava o Código Civil de 1916, o Código Bevilacqua. Tá? E nesse código não havia menção à boa-fé objetiva. Beleza. No entanto, de 2002 para cá, o Código Civil ele traz lá uma série de proteções, proteções aos contratantes de forma geral, ancoradas na ideia de função social do contrato, de boa-fé objetiva, de equilíbrio econômico contratual. Tá? Então, a gente pode dizer que o Código Civil ele traz para si, né, com algumas diferenças, é verdade, mas ele traz para si também uma série de direitos e garantias que já eram aplicados no Código de Defesa do Consumidor. É porque não tem mais necessidade, né, de defender um conceito muito amplo do que é consumidor. Tá certo? Beleza? Tranquilo, então. Vamos adiante. Além do consumidor em sentido estrito, o CDC, a Lei 8.078, vai trazer ainda a figura do consumidor por equiparação. Tá? A figura do consumidor por equiparação é uma ampliação, ou aliás, é uma assunção dentro do direito do consumidor daquele princípio que se tornou célebre a partir da metade do século XX no direito civil de forma geral, que é o princípio da função social do contrato, que foi posteriormente reconhecido no direito brasileiro no Código de 2002, no artigo 421 do Código de 2002. Tá? Bom, aqui então a ideia é de que uma relação de consumo, uma relação contratual, ela, ao contrário do que tradicionalmente se pensava, pode sim gerar efeitos que atingem direitos de terceiros. Né? E aí então surge essa figura do consumidor por equiparação. Uma figura que ela é citada em 3 dispositivos do Código de Defesa do Consumidor da Lei 8.078. Quais são esses dispositivos? O artigo 2º parágrafo único, o artigo 17 caput e o artigo 29 caput também do CDC. Vamos começar com o primeiro, o artigo 2º, desculpa, o artigo 2º parágrafo único do CDC, que vai lá reconhecer a coletividade de pessoas que participa da relação de consumo. Então, o consumidor por equiparação vai ser a coletividade de pessoas que participa da relação de consumo. Vou pegar aqui o texto legal, né? Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Para a gente entender um exemplo do que seria essa coletividade de pessoas que participam da relação de consumo, a gente pode ter como exemplo uma comunidade que é atingida pelo mau fornecimento de água potável. Então, quando a qualidade da água fornecida por uma concessionária
de um serviço público, ela acaba prejudicando tanto uma família determinada, não é o contratante em si que é atingido só, né? Então, não é apenas aquele que é titular da conta de água vai ser atingido, mas a família como um todo, assim como uma comunidade, né? Então, com pessoas indeterminadas, tá? Então, a ideia aqui é essa, a proteção ela se estende não só à figura do consumidor, do contratante do serviço, né? Mas para toda a comunidade que lhe rodeia e que acaba de alguma forma se beneficiando desse serviço e sendo prejudicado, obviamente, por esse serviço. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo de consumidor por equiparação da Lei 8.078. O segundo exemplo a segunda situação vai ser a vítima de acidente de consumo. Só para voltar um pouquinho antes ali, né, isso vai ser objeto de uma aula específica, mas a tutela dos interesses daquela coletividade, vou voltar lá para a coletividade, ela vai ser feita por associações, pelo Ministério Público, a Defensoria Pública, por meio da ação civil pública. Tá? Ação civil pública que se destina justamente a essa finalidade. Seja para, por exemplo, determinar uma obrigação de fazer ou de não fazer por parte do fornecedor, até a possibilidade de uma indenização por dano moral coletivo, né? Então, tanto moral quanto patrimonial, mas aqui mais especificamente dano moral coletivo. Agora sim, vamos para a vítima de acidente de consumo, também um tipo de consumidor por equiparação lá do artigo 17. Então, para efeitos dessa seção, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Tá? Então, aqueles terceiros que não são, por exemplo, não são aqueles adquirentes do produto diretamente, mas que tenham sido prejudicados pelo vício, pelo fato do produto, né, eles vão necessariamente ter direitos, tá? E garantias equivalentes às do consumidor. Né? Então, a gente pode citar o exemplo da empregada doméstica que se utiliza do liquidificador da empregadora, né, para fazer, sei lá, uma batida de mamão, né? E por conta de um vício nesse produto, o liquidificador explode e acaba gerando uma amputação de vários dedos na mão dela. Ela não é a consumidora em si. Não foi ela que adquiriu, retirou o produto do mercado visando o seu consumo. No entanto, ela vai se equiparar à consumidora justamente porque aquele produto gerou prejuízos à sua esfera de direitos. Tá? E aí sim, ela individualmente tem direito à tutela ressarcitória na condição de vítima de acidente de consumo. E a terceira hipótese, que está no artigo 29, para fins deste capítulo e dos seguintes, equiparam-se a consumidor todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas, que são as práticas abusivas e a publicidade enganosa. Também aqui, então, no artigo 29, a gente vai ter a pessoa exposta à prática abusiva, à publicidade enganosa. Bom, essa pessoa também vai ter direito a ser protegida na relação de consumo. Geralmente, como coletividade também, tal como o artigo 2º parágrafo único, né? Então, vamos pegar lá, é aquela situação que o Ministério Público ele ingressa com uma ação civil pública, né? Visando retirar do mercado um produto, uma publicidade enganosa sobre um determinado produto, né? Ou então, por exemplo, a ação civil pública, se eu não me engano, do Ministério Público Federal, que depois resultou num termo de conduta, termo de ajustamento de conduta, que obrigou o McDonald's a não vender mais aquele McLanche Feliz conjuntamente com o brinde, conjuntamente com o brinquedo, né? Então, porque se tratava de uma prática abusiva. Então, esse conjunto, essa coletividade aí, também vai ser protegida, né, como se consumidor fosse, tá? Como se consumidor fosse. Então, as práticas abusivas previstas lá do artigo 29 em seguintes, 29 a 45, salvo engano, tá? Elas vão se aplicar também para uma coletividade. Tá? Então, temos aqui as 3 menções ao consumidor por equiparação, as 3 situações que o código ele equipara terceiros
a condição de consumidor, né? A coletividade de pessoas que participam da relação de consumo, as vítimas do acidente de consumo e aquelas pessoas expostas às práticas abusivas e à publicidade enganosa, né? Publicidade enganosa.